Em 1961, um radioastrônomo chamado Frank Drake escreveu uma equação prevendo quantas civilizações alienígenas deveríamos encontrar no espaço profundo. Para quem se interessa por alienígenas, essa equação se tornaria mundialmente famosa porque o que ela prevê é insano e pode provar algo muito mais interessante do que simplesmente se alienígenas existem ou não. Existem 7 variáveis na equação de Drake: a taxa de formação de estrelas, a fração de estrelas com planetas, a fração de planetas que podem abrigar vida, a fração onde a vida realmente se desenvolve, a fração onde a vida se torna inteligente, a fração onde a inteligência constrói tecnologia detectável e quanto tempo essa tecnologia permanece no ar. Multiplicando esses fatores, obtemos o número de civilizações detectáveis que deveriam existir agora em nossa galáxia. Considerando o quão vasto é o espaço, mesmo os cálculos mais conservadores resultam em um número impressionantemente grande. Físicos afirmam que deveríamos ver milhões de civilizações na galáxia, mas não vemos. Nossa galáxia e o universo em geral estão em silêncio. Nossa galáxia deveria estar repleta de vida, de acordo com essa equação, mas em vez disso, com exceção de nós, ela parece estar completamente vazia. Essa contradição é conhecida como paradoxo de Fermi. Muitas pessoas já apresentaram explicações sobre por que isso acontece, mas vou argumentar que a resposta que melhor se encaixa nos dados é que o universo se comporta exatamente como uma simulação. A razão pela qual o cosmos é silencioso, o motivo pelo qual podemos ter relativa certeza de que alienígenas não existem ou só existem quando estamos interagindo com eles, é porque uma simulação não processa nada. Ela não precisa. Sei que é uma afirmação ousada, então vou mostrar as evidências e construir meu argumento para que você decida. Diga nos comentários o que acha. Em 4 assinaturas de 4 ramos diferentes da física, todas apontando na mesma direção. Vou argumentar que é quase certo que estamos vivendo dentro de uma simulação, com cada assinatura sendo estranha por si só, mas juntas, formando um padrão claro. Não saia antes do final, pois é onde as 4 assinaturas se unem para reforçar meu argumento. Sem mais delongas, vamos começar de onde Drake começou. Bem-vindo à primeira parte. O silêncio do universo exige uma explicação. Na década de 1940, o matemático John von Neumann, um dos arquitetos da computação moderna, provou que máquinas autorreplicantes, ou seja, máquinas que constroem cópias de si mesmas usando materiais locais, sem intervenção humana, são de fato possíveis. Em 1975, um astrofísico chamado Michael Hart pegou essa constatação e fez a pergunta óbvia, que decorre do paradoxo de Fermi. Se isso é verdade, por que a galáxia não está cheia de máquinas autorreplicantes? Qualquer civilização com tecnologia modesta poderia lançar uma dessas máquinas autorreplicantes para uma estrela distante. Ela pousaria, mineraria materiais locais e faria cópias de si mesma. Essas cópias, então, seguiriam em direção à próxima estrela e assim por diante. Cada geração dobraria a população total de máquinas autorreplicantes, criando uma curva de crescimento exponencial que seria capaz de povoar galáxias inteiras em escalas de tempo cósmicas. Hart fez alguns cálculos, e mesmo a 1/10 da velocidade da luz, uma única civilização poderia preencher toda a galáxia em apenas 1 ou 2 milhões de anos. Isso pode parecer muito, mas a galáxia Via Láctea tem 13 bilhões de anos. Mesmo que as sondas fossem muito mais lentas do que Hart estava estimando, o físico Frank Tipler observou que a galáxia ainda deveria ser colonizada, mesmo que levasse 300 milhões de anos para isso. Isso é realmente muito tempo, mas ainda assim é menos de 3% da idade da nossa galáxia. Uma objeção à lógica de Hart e Tipler era questionar por que uma civilização enviaria tais sondas. Mas Tipler encerrou isso bem rápido com o princípio copernicano. Essa é a ideia de que os humanos não são especiais e nossos impulsos não são exclusivos dos seres humanos. Caso haja outras civilizações, provavelmente são parecidas conosco em muitos aspectos. Considerando que já estamos construindo robôs para Marte e sondas para o sistema solar externo, demonstrando que temos o impulso de explorar e nos expandir, podemos assumir com segurança que outras civilizações fariam o mesmo. Mas mesmo que isso esteja incorreto e o nosso comportamento seja raro, ainda assim basta uma civilização entre milhões de civilizações. A equação de Drake prevê que hajam como nós, e a galáxia deveria estar repleta dessas sondas, mesmo que não haja vida propriamente dita, seja por garantia de sobrevivência contra a morte de sua estrela natal,
por aquisição de recursos, pura curiosidade ou qualquer outro motivo. Basta uma civilização com uma máquina de von Neumann enviada apenas uma única vez na vastidão do tempo e do espaço. E deveríamos ver sinais de vida em todos os lugares. Mas não vemos. Não vemos isso em lugar nenhum. Especialistas desenvolveram ao longo dos anos várias explicações para o motivo de não vermos vida. Todas parecem plausíveis, mas não resistem à análise. A primeira explicação para o silêncio é o grande filtro. Essa é a ideia de que, em algum ponto do caminho entre uma rocha sem vida e uma civilização enviando sinais para o espaço e colonizando a galáxia. Com sondas de von Neumann, existe um passo que é quase impossível de superar, tornando a vida no universo quase impossivelmente rara. Agora, se o filtro está atrás de nós, a vida multicelular, capaz de desenvolver inteligência, seria, por si só, a parte rara, e a Terra apenas teve sorte. O problema com esse argumento é que a vida na Terra apareceu quase assim que as condições permitiram. Agora, se isso realmente fosse um fenômeno super raro, você esperaria que levasse muito mais tempo do que realmente levou. Talvez a vida seja abundante, mas o grande filtro ainda esteja à nossa frente. Talvez civilizações surjam cedo por toda parte, mas elas se destroem antes de conseguirem se espalhar pelo cosmos. Guerra nuclear, biotecnologia letal, IA descontrolada, seja o que for. Algo atinge todas as civilizações avançadas antes que elas possam se tornar viajantes espaciais. Isso é lógico, mas se a vida é comum, será mesmo estatisticamente provável que todas elas sejam extintas sem exceção ao longo de 13 bilhões de anos e um número incontável de civilizações? Parece matematicamente improvável que as chances sejam tão contrárias à vida surgir, mas não conseguir se espalhar pelas estrelas, especialmente considerando o quão perto a humanidade está, de fato, de conseguir isso agora. Em seguida, você tem a hipótese da Terra rara. Ela diz que a vida é fácil o suficiente, uma vez que as condições são atendidas. Mas a configuração específica necessária para que a vida se estabeleça é o que é excepcionalmente raro. Seu planeta precisa estar na distância certa, do tipo certo de estrela. Ele precisa de atmosfera, lua estabilizadora, campo magnético e placas tectônicas para controlar o ciclo do carbono e estabilizar a temperatura. Isso pareceria um pedido impossível, não fosse o fato de sempre descobrirmos novos planetas parecidos com a Terra na zona habitável. Acontece que planetas parecidos com a Terra são na verdade abundantes. Ok, mas e se os alienígenas estiverem intencionalmente se escondendo de nós? A hipótese do zoológico sugere que evitam interferir no nosso desenvolvimento. A hipótese da floresta escura diz que todas as civilizações correm o risco de serem conquistadas, então se anunciar para o resto do universo é potencialmente suicida. Ambas exigem um silêncio coordenado entre todas as civilizações que já existiram ao longo de 13 bilhões de anos. Se você considerar as probabilidades, isso é altamente improvável. Mas e se o silêncio não for um problema a ser explicado, mas sim uma pista de como as coisas funcionam? E se o universo for estruturado como uma simulação? E se ele for limitado por recursos computacionais? Partindo dessa suposição, o paradoxo de Fermi e a necessidade de um universo precisamente ajustado se resolvem de imediato. Um sistema que renderiza apenas o que é necessário para observação ou interatividade não geraria civilizações distantes, a menos que fosse absolutamente necessário. Em vez disso, ele geraria um cosmos que parece vasto e cheio de potencial, mas permaneceria computacionalmente adormecido, a menos que uma interação precisasse ser renderizada na tela por algum motivo. Se esse fosse o caso, uma galáxia silenciosa não seria um paradoxo. Seria o design esperado. Não preciso que você acredite que o universo é uma simulação. Ninguém sabe o que ele é. Cada geração usa a linguagem da tecnologia de sua época para tentar entender o cosmos. E a metáfora da simulação, na minha opinião, faz um trabalho muito melhor em explicar o que vemos do que qualquer outro argumento já apresentado. Não acredita em mim? Bem-vindo à parte 2. O universo parece ter sido feito sob medida só para nós. Imagine que alguém te entrega um painel de controle com 2 dúzias de botões. Cada botão define as leis da física, a força da gravidade, a massa de um elétron, a energia do espaço vazio e assim por diante. Cada botão precisa ser ajustado dentro de uma faixa tão estreita. Seria preciso um microscópio para enxergar. Se você reduzir a força nuclear forte em só 0,5%, átomos mais pesados que hidrogênio não se formam. Se você aumentar o botão da gravidade,
Mesmo que só um pouquinho, o universo colapsa sobre si mesmo antes que as estrelas possam brilhar. Se você ajustar o botão da constante de estrutura fina alguns por cento para qualquer lado, toda a química deixa de funcionar. Nenhuma molécula se forma, a biologia não existe, não há qualquer forma de vida. Richard Feynman chamou a precisão da constante de estrutura fina. E eu cito, um dos maiores malditos mistérios da física, um número mágico que chega até nós sem nenhum entendimento humano. Os físicos têm tentado derivá-la a partir de princípios mais profundos há um século e falharam. Agora, com toda essa precisão extrema em mente, imagine que alguém se aproxima desse painel de controle e está vendado. Mas de alguma forma, essa pessoa ainda consegue ajustar cada botão dentro daquela janela microscópica de precisão na primeira tentativa. Isso nunca vai acontecer. Mas a menos que você acredite em Deus, no multiverso ou em uma simulação como um universo computacional, é exatamente isso que você teria que aceitar. O universo se formou perfeitamente por si só, pois opera com cerca de 2 dúzias de restrições físicas. Isso é real. A força da gravidade, a carga do elétron, a velocidade da luz e as massas das partículas fundamentais. Nenhuma delas pode ser derivada da teoria, mas cada uma está ajustada de forma tão precisa que parece impossível sem um design inteligente. Pode tocar a música de Deus. Pegue a constante cosmológica. A energia encontrada no espaço vazio é o que os físicos chamam de energia escura. A força misteriosa que de alguma forma faz o universo se expandir cada vez mais rápido. Nossa melhor teoria da física, a teoria quântica de campos, diz que o espaço vazio deveria estar repleto de energia. Mas quando você faz os cálculos de verdade, você obtém um número que é 10 seguido de 120 zeros vezes maior do que o que realmente observamos. Se a energia do espaço vazio fosse minimamente próxima do que a matemática diz que deveria ser, o universo teria se despedaçado em sua primeira fração de segundo. Nenhum átomo teria se formado. Não haveria galáxias, na verdade, não haveria absolutamente nada. Mas mais uma vez, esse nível absurdamente estranho de precisão aparece. E você acredita? A quantidade real de energia é exatamente o que seria necessário para sustentar átomos, química e vida. Mas ninguém sabe por que a previsão e a realidade diferem por um fator de um seguido de 120 zeros, mas é o que acontece. E esse é apenas um dos ajustes. São cerca de 2 dúzias, todos incrivelmente precisos. Talvez Deus exista e tenha feito isso. Mas isso não explica o mecanismo. Deus é uma ótima metáfora para outra época, mas não chega nem perto de ser detalhado o suficiente para explicar o que realmente vemos. Ou talvez Deus não exista. Existem infinitos universos, cada um com restrições próprias, e a vida surge apenas onde as variáveis são como as nossas. Essa é a explicação dos infinitos macacos no teclado. O multiverso. Se você tiver infinitos macacos batendo em infinitos teclados por um tempo infinito, um deles eventualmente vai acabar escrevendo, acidentalmente, toda a série Harry Potter. Como experimento mental, claro, isso é possível, mas também é totalmente insatisfatório porque não pode ser falsificado. Agora, considere a hipótese da simulação. Se a realidade é um sistema projetado para produzir atores conscientes por meio de uma evolução simulada, é claro que os ajustes precisam ser feitos com precisão. Ninguém se surpreende quando um videogame tem a gravidade calibrada para uma física jogável. Não devemos nos surpreender quando o universo possui restrições calibradas para formar galáxias, química e vida biológica. Esse é o objetivo da simulação. Eu proponho que essa é a segunda assinatura da simulação. A primeira é o paradoxo de Fermi, de que o cosmos é silencioso. A segunda é que o cosmos é precisamente ajustado para permitir o surgimento de seres conscientes. Mas a parte mais estranha não está na borda do universo. Isso acontece ao tentar dar zoom total para dentro. Bem-vindo à parte 3. A realidade tem um limite que não conseguimos ultrapassar. Dê um zoom em algo, como uma folha ou seu dedo. Aumente o zoom e verá células, depois moléculas e, por fim, átomos. Continue e você verá prótons e nêutrons. Vá mais fundo até chegar aos quarks. Continue indo cada vez mais fundo, segundo a física clássica. Como Newton e físicos antes do século XX viam a realidade, você deveria conseguir fazer isso para sempre. O espaço deveria ser suave, contínuo, infinitamente divisível. Não existe uma unidade mínima. Você sempre pode ampliar ainda mais, exceto que não pode. Na realidade, você eventualmente chega ao limite.
é um comprimento conhecido como comprimento de Planck. É cerca de 10 elevado a menos 35 metros. Abaixo dessa escala, nossas equações falham. Mecânica quântica e relatividade geral, nossas melhores teorias dão respostas contraditórias. O espaço deixa de ser suave e contínuo, passando a se comportar de forma totalmente diferente. O tempo enfrenta o mesmo problema. Existe o chamado tempo de Planck. É cerca de 10 elevado a menos 44 segundos. Abaixo disso, o conceito de duração deixa de fazer sentido. Agora faça a si mesmo uma pergunta simples. Por que a realidade tem esse limite? Um universo contínuo não teria essa restrição. Seria possível ampliar infinitamente e sempre encontrar novas estruturas. A física clássica esperava isso. Achávamos que encontraríamos isso, mas não encontramos. Encontramos algo parecido com o bloco final no Minecraft. Existem interpretações da física que tentam dar sentido a isso. Alguns hipotetizam que o espaço-tempo é realmente discreto em pequenas escalas, como se fosse realmente feito de pequenos blocos. Alguns dizem que a matemática falha por falta de uma teoria completa e que a realidade ainda é contínua, só não sabemos como medir. A resposta honesta é que simplesmente não sabemos qual é a verdade. Mas aqui está o que sabemos. Sistemas de informação têm resoluções mínimas. Os pixels têm um tamanho mínimo. Há um intervalo mínimo entre quadros. Mundos de voxels como Minecraft são feitos de blocos discretos. Mesmo que a resolução aumente, se você der zoom o suficiente, ainda encontrará blocos discretos. Simulações digitais são necessariamente granulares. Elas têm limites necessários porque você não pode armazenar detalhes infinitos em um sistema finito. Você define uma resolução. Você renderiza nessa resolução e não pode dar zoom além disso, pois não há mais o que renderizar. Um universo contínuo, porém, não precisaria de uma unidade mínima, mas um universo computacional precisa. Então agora temos nossa terceira assinatura da simulação. O cosmos é silencioso. O cosmos é finamente ajustado. E o cosmos tem um limite inferior que se parece suspeitamente com o limite de resolução de um sistema que processa informações finitas. Cada uma dessas coisas é curiosa, mas juntas parecem indicar que vivemos em algo que se comporta como um Minecraft de alta fidelidade. E se você acha isso loucura, espere só, porque existe uma quarta evidência da simulação. Então, bem-vindo à parte 4. O universo é feito de matemática, assim a simulação pode funcionar. Se a matemática foi inventada pelos humanos para aproximar o que vem à linguagem dos números, esta parte será apenas uma curiosidade interessante. Mas se a matemática é algo que os humanos estão descobrindo, uma estrutura computacional que já está lá, entrelaçada na própria realidade, disponível para qualquer espécie suficientemente inteligente reconhecer e documentar. Então esta parte é a evidência mais forte de todo o vídeo para minha hipótese. Um universo matemático que transforma entradas em saídas é chamado de simulação. Vamos passar rapidamente por destaques da história dos avanços matemáticos para descobrir a verdade. Na década de 1660, Isaac Newton ficou na fazenda da mãe, se escondendo da peste bubônica e desenvolvendo uma nova matemática para descrever mudanças ao longo do tempo. O movimento dos planetas, a queda de uma maçã, a trajetória de uma bala de canhão, ele trabalhou nisso em segredo por anos e quase não contou a ninguém. Ele chamou isso de método das fluxões. Mais ou menos na mesma época, um alemão chamado Gottfried Leibniz estava trabalhando em problemas de geometria relacionados na Europa continental. Ele nunca conheceu Newton. Ele nunca sequer viu as anotações de Newton. Ele não sabia que Newton fazia algo similar. Leibniz, no entanto, descreveu exatamente a mesma matemática. Notações e vocabulário distintos, mas o sistema era idêntico. Hoje chamamos isso de cálculo. E o fato de que dois homens, em dois países diferentes, trabalhando isoladamente, descobriram a mesma estrutura mais ou menos na mesma época é revelador. Se a matemática fosse uma invenção humana, esperaríamos que pessoas diferentes, trabalhando isoladamente, criassem tipos diferentes de matemática que variariam tanto quanto línguas isoladas. Mas não é isso que acontece. No início do século XVIII, 3 matemáticos descobriram separadamente a geometria não euclidiana, sem saber do trabalho dos outros. E apesar disso, todos documentaram a mesma coisa. A história da matemática está cheia dessas histórias, e todas apontam para a mesma conclusão. Nos anos 1850, o matemático alemão Bernhard Riemann criou uma nova e estranha geometria, diferente da que se aprende no ensino médio, com planos planos e linhas paralelas que nunca se cruzam. Riemann estudava o espaço curvo e superfícies dobradas,
sem pensar em aplicações, apenas por abstração. Morreu em 1866 e sua geometria permaneceu esquecida. 60 anos depois, Albert Einstein buscou a matemática necessária para descrever a gravidade. Ele percebia que a gravidade era a curvatura do espaço-tempo causada pela massa, mas não tinha como expressar isso. Ele encontrou a geometria de Riemann à sua espera, a linguagem matemática que ele precisava para descrever a gravidade. Riemann não inventou essa geometria, ele a descobriu. A geometria já estava lá, porque o universo já funcionava com ela. A mesma coisa aconteceu com os números imaginários. No século XVI, matemáticos italianos tentavam resolver equações cúbicas, mas enfrentavam um problema. A matemática exigia que eles calculassem a raiz quadrada de números negativos. Mas não há número real que, multiplicado por si, resulte em negativo. Então inventaram um e chamaram esses números de imaginários, pois achavam que não eram reais. Na cabeça deles, era apenas uma solução alternativa, um mero artifício de cálculo. 300 anos depois, físicos tentaram formular as equações da mecânica quântica, teoria das menores escalas, mas não conseguiram sem os números imaginários. O universo, em seu nível mais fundamental, opera com uma matemática chamada de imaginária pelos matemáticos, pois pensavam que era inventada, mas não era. A teoria dos grupos é outro exemplo. Na década de 1960, o físico Murray Gell-Mann estava trabalhando em um ramo da álgebra abstrata que havia sido desenvolvido na década de 1830 por razões puramente matemáticas. Ele percebeu a simetria nas equações e, a partir disso, previu que deveria existir uma partícula que ninguém jamais havia visto, com propriedades muito específicas. Ele a chamou de ômega-. Em 1964, um experimento no Laboratório Nacional de Brookhaven descobriu que ela existia exatamente onde ele disse que estaria, agindo exatamente da forma que ele disse que a matemática previa. A mesma ideia vale para o bóson de Higgs. A matemática exigia sua existência. Construíram o grande colisor de hadrons e o operaram por anos. Em 2012, confirmaram que a partícula era real. Ao tentar explicar como o mundo físico funciona, você precisa de uma linguagem computacional, ou seja, a matemática, porque no final das contas, a simulação precisa rodar. Entradas precisam se tornar saídas. Dizendo de outra forma, a matemática é literalmente o código-fonte do universo, que diz a ele como funcionar. A matemática em uma página é só uma descrição, um conjunto estático de relações, mas não representa o universo em movimento. Planetas orbitam, partículas colidem, o tempo passa e causas geram efeitos. Algo precisa dizer ao universo como funcionar. Seja o que for em seu nível mais fundamental, não é apenas matemática parada, é computacional. Esse é o ponto. As equações são aplicadas, as regras realmente são executadas. O jogo acontece, a simulação roda. Na década de 1960, o Nobel Eugênio Wigner escreveu um artigo sobre isso, chamando de eficácia irracional da matemática nas ciências naturais. Ele argumentava que nada disso deveria funcionar, já que matemática é algo criado na mente humana, certo? Ela se desenvolve pela sua própria lógica interna, certo? Não tem obrigação nenhuma de descrever a realidade física, certo? Mas ela descreve a realidade todas as vezes com uma precisão absurda. Wigner chamou isso de milagre, um presente, nas palavras dele, que a gente nem entende nem merece. Mas existe outra forma de ver isso. Newton e Leibniz descobriram o cálculo porque o cálculo estava lá para ser descoberto. Os números imaginários estão lá para serem descobertos porque eles são a trilha computacional sobre a qual a mecânica quântica funciona. Todo o universo funciona nessas trilhas da matemática. Elas dizem a tudo para o que fazer e como interagir. A matemática descreve o universo porque ela é o próprio universo. Os humanos são apenas uma parte do universo que é capaz de olhar para si mesmo e ver o cálculo que dá origem a tudo isso. Continuamos descobrindo matemática, não inventando, porque vivemos em um sistema matemático desde o início. Isso é o traço característico da simulação. O cosmos é silencioso. O cosmos é finamente ajustado. O cosmos possui um limite inferior, semelhante ao de resolução. E o cosmos é construído a partir de estruturas matemáticas capazes de transformar entradas em saídas e, assim, tornar possível rodar a simulação. 4 características distintas da física, de áreas diferentes, apontam para o mesmo sentido. Ou isso é uma simulação, ou simulação é a metáfora perfeita para o que realmente acontece. Só para deixar claro,
Não tenho uma teoria de tudo. Não estou dizendo que sei o que ou quem está rodando a simulação, ou se é realmente uma simulação literal, ou apenas a melhor metáfora para algo muito mais complexo. O que estou dizendo é que o paradoxo de Fermi diz que a galáxia deveria estar repleta de civilizações, mas não está. O ajuste fino nos mostra que o universo é ajustado de forma tão precisa que chega a ser cômico pensar que o universo simplesmente surgiu do nada como é, sem nenhuma outra tentativa. O limite de Planck diz que a realidade tem um limite de resolução, e a eficácia irracional da matemática mostra que o mundo é computacional. 4 verdades bizarras que exigem uma explicação, e eis que, seja metáfora ou não, todas podem ser explicadas por uma única estrutura. Somos NPCs em uma simulação. E para o meu próximo truque, vou passar para o fato de que não temos livre-arbítrio no próximo vídeo. Como era de se esperar, de um universo computacional determinista baseado em matemática pré-determinada. Sim, como mostrarei no próximo vídeo, sei que muitos cálculos envolvem probabilidades quânticas, mas elas ainda podem ser descritas pela matemática. Aguardo seus comentários. Sempre vejo minhas ideias como algo provisório e em constante evolução. Os desafios e ideias que vocês trouxeram nos comentários do meu último vídeo foram muito perspicazes. Agradeço a todos por tentarem me ajudar a aprimorar meu pensamento. Espero que gostem de explorar essas ideias tanto quanto eu gosto. Se quiserem me acompanhar ao vivo, explorando temas assim, inscrevam-se no canal e assistam segunda, quarta e sexta às 7 da manhã, horário do Pacífico. Espero vocês lá. Até a próxima, sejam lendários. Se cuidem. Paz! Se você gostou dessa conversa, confira este episódio para saber mais. As chances de você estar vivendo em uma simulação beiram a 100%, ou seja, tudo isso aqui quase certamente não é real. Em outubro de 2022, o Prêmio Nobel.